Eu sou um cara que se encontrou no que faz. A advocacia, para mim, é algo extremamente apaixonante, né? E o previdenciário mais ainda, porque é aquela oportunidade que a gente tem de mudar a vida das pessoas e, de fato, a gente consegue fazer isso através do nosso trabalho. A gente não tinha uma condição financeira muito boa, então muitas vezes eu precisava me virar para algumas coisas. E aí surgiu uma primeira oportunidade de vender anúncio numa revista que existia na cidade de Caruaru. Logo em seguida eu tive uma experiência adolescente rebelde de querer não depender do meu pai. Eu me propus a estudar à noite e trabalhar durante o dia. E tive uma experiência numa fábrica de sofá. E assim, foi uma experiência interessante. E no final do ano eu tive uma conversa com meu pai que me colocou no lugar de novo, né? Aí eu optei por voltar a me dedicar só aos meus estudos à época e volto para a escola. Termino meu ensino médio e de imediato entro na faculdade de Direito, só que a gente não tinha como pagar a faculdade de Direito, né? E aí, nesse mesmo período eu fiz o concurso dos Correios e aí entro nos Correios, que foi meu segundo emprego, né? Aí fiquei nos Correios os 5 anos da faculdade. Eu até brinco que os Correios foi quem pagou a minha faculdade, né? Porque assim, literalmente era o salário dos Correios para pagar a minha faculdade. E aí, estudante de Direito, né? A gente é muito questionador por vida. E eu comecei a questionar por que isso, por que aquilo. E fui me tornando uma liderança natural, né? Dentre os meus colegas nos Correios. E aí começou aquele espírito de correção de injustiça, que eu acho que é isso aí que fez com que o sentimento de ser advogado aflorasse em mim. Consegui mobilizar a primeira greve da história da distribuição de Caruaru, e a gente fez uma primeira greve, depois fez uma segunda greve, eu ganhei uma grande notoriedade, passei por uma perseguição política, fui demitido. Quando eu sou demitido dos Correios, meu chão se abriu, né? Porque o Correio era quem pagava a minha faculdade e eu não teria como custear meus estudos sem estar nos Correios. Eu costumo dizer que eu tenho alguns anjos que passaram pela minha vida, né? E tem uma colega que estudava comigo na faculdade e ela era estagiária da Justiça Federal à época. E aí essa colega me liga e diz: ó, tem uma vaga de estagiário na Justiça Federal, vem pra cá que a gente faz a entrevista com o juiz e pode dar tudo certo. E lá eu conheci mais um anjo na minha vida, né, um juiz federal, Dr. Sérgio Murilo, que foi um cara que me ensinou previdenciário de custeio a benefício, ele me ensinou tudo de direito previdenciário. E aí essa bagagem que ele me deu de previdenciário me credenciou para dar aula. Teve um fato bem engraçado, que eu dei aula de Estatuto da Ordem sem eu ter a OAB. Eu estava dando aula de Estatuto da Ordem antes de me tornar advogado. E assim, foi uma experiência muito, muito bacana, assim, é algo que eu até vislumbro como futuro, né, voltar a lecionar, que é uma experiência ímpar, né, você tem que estar se atualizando muito, inclusive foi o que me trouxe para Marcos Inácio. Porque essa mesma colega que me colocou na Justiça Federal, logo em seguida foi trabalhar na Marcos Inácio. E aí, numa conversa dela com o Dr. George, que é outro cara que eu admiro demais no escritório, ela comentou com o George que tinha um amigo dela que dava aula de previdenciário em Caruaru. E aí, George veio de João Pessoa a Caruaru para conversar comigo. Conversou e endossou minha contratação. E aí já se vão 16 anos de trajetória na Marcos Inácio. Não é só fazer o escritório crescer financeiramente, nem número de processos, não. É você poder chegar para um colega de trabalho e direcionar a vida dele. E é muito bacana isso, a gente escutar de vários colegas, como a gente escutou, de que, poxa, depois que eu passei por lá, a vida do cara mudou de alguma forma. E isso não tem preço. Quando eu conheci a Marcos Inácio lá atrás, era um grande escritório, né? A gente quem olha de fora, é assim, poxa, é um grande escritório. Quando você olha para um escritório de advocacia com 700 colaboradores, é algo gigantesco, né? Algo que toma uma proporção gigante, mas uma coisa que me apaixona no escritório e que me faz estar aqui até hoje é que a gente nunca perdeu, como o Dr. Márcio gosta de dizer, aquele jeito de tratar as pessoas como pessoas.
embora seja o maior escritório previdenciário do Brasil, a gente não perdeu aquela essência de pegar na mão do outro, de procurar saber como é que a pessoa está, de crescer juntos. De fato, a gente se sente como uma grande família. E é muito bacana você ter pessoas como Marcos Inácio por perto. Marcos Inácio é um dos melhores homens que eu tive a oportunidade de conhecer. Assim, um cara que é uma relação quase paternal, né? Um cara que a gente olha, eu olho para ele, eu perdi meu pai há alguns anos, e eu olho para ele, eu olho para ele e eu vejo essa figura paterna, sabe? É um cara que, ele não é um gestor só, ele não é um chefe só, ele é um cara que ele consegue olhar para você não só como uma peça naquele tabuleiro gigante que é a Marcos Inácio, ele consegue olhar para você individualmente como pessoa. E isso faz dele um cara tão diferente. E eu sou muito feliz em trabalhar num lugar onde a gente consegue admirar a nossa liderança maior. Que é o que eu tento ser para as pessoas que eu tenho a oportunidade de liderar, é o que eu tento fazer na minha vida. Fazer com que as pessoas olhem para mim do jeito que eu olho para eles, tá? Como de fato um líder, como de fato um cara que sempre vai querer meu bem. Confesso a você, de coração, não tenho vaidade por eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, não. Eu quero construir uma trajetória onde eu possa ser cada vez mais um diferencial para a empresa que eu trabalho, para as pessoas que estão perto de mim, para a minha família. Eu não falo em funções, eu quero que meus filhos lá na frente digam assim, poxa, eu tenho um orgulho danado daquele cara. Se meus filhos tiverem orgulho de mim, eu me sinto extremamente bem-sucedido. Nasci em Caruaru, trabalhei vendendo anúncios de revista, consertei sofá, fui carteiro, me tornei advogado, advogado associado, coordenador regional e hoje, com muito orgulho, lidero a equipe de expansão de um dos maiores escritórios de advocacia do país. Eu sou Marco Donato, somos Marcos.